Fala, galerinha! Estou com ele aqui, considerado o primeiro filósofo do Brasil, né? Matias Aires Ramos da Silva de Essa, filósofo brasileiro, nascido na cidade de São Paulo em 1705. Dizem, um passarinho me contou, que não é só isso. O nosso filósofo fora considerado o precursor do iluminismo em Portugal e obviamente no Brasil, né? Por conta de sua dupla cidadania. Somente eu mesmo, em particular, o considero o estoico dos trópicos. Mas é claro, estudou em Coimbra, pois a filosofia real no Brasil só iria aparecer em 1808. Ele que foi também, a título de curiosidade, irmão da romancista Teresa Margarida da Silva e Horta, autora, que é claro, né, galera? Também queremos aqui, produção, vamos chamá-la. Uma salva de palmas, galera. Uma salva de palmas que ele merece. Eu agradeço o convite. Tenho ouvido muito falar sobre a qualidade Edson do seu podcast. Fico feliz pela oportunidade de conversar sobre assuntos particulares, filosóficos, corriqueiros, entre outros. Obrigado pelas palmas. Aires, não acha que é uma contradição escrever um livro sobre vaidades, visto que expor ideias, publicá-las, também é uma forma de vaidade, de ação vaidosa? Assim como os que culpam o consumismo, consumindo o que há de melhor, os que falam contra a necessidade da formação acadêmica, sendo formados, existem ainda os que pregam contra o pedantismo intelectual, como se fossem a suprema referência. O que poderia dizer sobre isso? A confissão da culpa costuma fazer menor a pena. Aprendi sobre isso no curso de Direito em Coimbra. Esse livro de reflexões contra a vaidade me veio de abrupto, por isso subscritei sem antes pensar, e foi sem querer. Creio também no oposto, a falsa modéstia, digo. O exagero também espelha um agir de santanário patamares. Não foi de minha intenção que esse livro se tornasse público, assim como O Príncipe de Maquiavel, dedicado a Lorenzo de Médici, decidi escrever ao meu modo. Um tipo de pensamento barroco, um pouco principismo virtuoso, dedicado a Dom João V de Portugal. Mas sua popularidade se tornou inevitável com o tempo. Aires, quando fala sobre os homens, deixa manifesto um tipo de pensamento de que é pó e nada vale. Jean-Jacques Rousseau defendia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas a sociedade é feita por homens, logo, feita por pessoas ruins ou frágeis. Hobbes, por outro lado, defendia o contrário, que vivemos em um estado de guerra de todos contra todos. Não acha que, independente dos pensadores, não importando se mal ou bom, não acredita que somos frágeis, ou seja, o ser bom ou mal não externaria a nossa inclinação a de sermos sujeitos imponderados? Vivemos como vaidade, e de fato somos pó, mas infelizmente com a vaidade morremos. Em uma espécie de pompa fúnebre fora de controle. É certo que a bondade existe, não importando se é coletiva ou individual. Mesmo inteirado que para ser coletiva antes deveria sublimar-se no campo individual. O problema está mais na falta do valor em si mesmo, o amor em si mesmo. Somos, como diria Agostinho de Hipona, inclinados ao pecado, e só a graça divina poderá nos tirar dessa tumba, dessa condição. Assim como Kant,
acredito que devemos tratar as coisas como fins em si mesmas, nunca como meios para outros fins. Por isso a ideologia de esquerda é tão perigosa, porque usam meios para arrebanhar pessoas, não por amor a ela, mas para que sejam usadas como massa de manobra durante a fase de transição revolucionária. Ponto. Mas disse no seu livro a respeito da vaidade que os homens preferem a honra do que a vida. Vejo isso como algo problemático quando trazemos para o âmbito da política, onde no fundo tudo é desejo de pompa, desejo de glória e por isso de vaidade. As pessoas no mundo não entram para a política para ajudar umas às outras, como esperado. Escrito também nas obras de Platão. Um rei filósofo que ama o bem público e por isso se entrega a ele. As pessoas desejam o poder. E tudo que ele carrega de bom e ruim. Os marxistas, que simulam o desejo por democracia, no fundo querem riqueza para sua própria saparia e paupere para o povaréu. Não acha? O que teria a dizer sobre isso? É claro, os homens no fundo são inseguros, por isso anseiam por poder, para que suas vidas possam fazer sentido. No passado, esses homens inseguros faziam muitos filhos, não porque os amassem, mas para terem a quem dar ordens. Isso explica um pouco da moda atual. Os tais pais de petit. O excesso de insegurança fez com que precisassem até mesmo de algum bicho de estimação, os tais petits, para terem a quem comandar. No fundo, o sonho do oprimido é o de se tornar opressor. Paulo Freire. Esses mentirosos camuflam suas verdadeiras intenções, porque quando fazem o bem para o próximo, fazem-no, não porque são bons, mas como uma demonstração de poder, solapada pela máscara do humanismo, e no caso político, o bem que prometem aparentemente para os outros, no fundo faz com que se perpetuem no poder, que suas ideias se perpetuem, que seus privilégios se perpetuem, e assim por diante, às vezes até hereditariamente. E isso nada tem com a dita democracia. Aires, o senhor não acha que, no fundo, a vaidade tira dos nossos olhos os defeitos próprios, fazendo com que apenas vejamos os defeitos alheios? Politicamente, a vaidade corrompe os homens, pois se não fossem tão vaidosos, dariam lugar a outros. Não acha isso prejudicial ao Estado? Um sujeito que se acha rei e que por vaidade desacredita que possam existir outros melhores? Sim, a vaidade tenderá sempre a focar na autoimagem, funcionando como óbice de uma verdadeira capacidade de avaliar objetivamente suas próprias ações, comportamentos, desempenho e resultados, identificando pontos fortes e áreas de melhoria. Como diria Sartre, o inferno são os outros extrema falta de afeição e de alteridade. No caso da política atual, quem governa não é o glande, a bolota, o presidente, mas a corja, o partido. Assim como um carro alegórico, o presidente é figurativo, ou seja, empurrado pela facção partidária. Aires, parece que existe um louco flerte, ou pelo menos uma
incompreensível paixoneta ou paixonite, como uma hidra, uma besta de duas cabeças, entre a vaidade e o amor próprio. É claro, muitos condenam a vaidade, enquanto o amor próprio continua sendo a base da independência humana. No fundo, quais seriam as principais incongruências entre vaidade e amor próprio? Uma nos acompanha em todos os momentos da vida, um tipo de autoaprovação. E não falo do amor próprio, mas sobre a vaidade. A vaidade, por mais desastrosa e caótica que a vida possa se encontrar, lá está a vaidade, seja para voltar à notoriedade ou mesmo para a desonra, como o uso de perfumes que estancam os odores do corpo, a água que remove a lama, um diálogo interno, contemplando. Por isso a esquerda ataca tanto a vaidade, por isso são tão caóticos, porque a vaidade se confunde com o amor próprio. E para que o estado leviatã cresça, é preciso tirar do humano o direito à vaidade, castrando parte de sua natureza. Filha e mãe do amor próprio, ponto. Quem não se ama é frágil, incapaz de defender seus princípios, é vulnerável e facilmente explorado pelo pensamento das massas www. Aires, parece que entre as coisas que motivam os homens está justamente a vaidade. Podemos crer que, em partes, essa busca pela orientação e autoconhecimento tem fundamento no desejo de lucro, uma espécie de modéstia que nada mais é do que vaidade. Ou seja, alguns homens escolhem o trabalho pelas possibilidades de lucro, outros por pura pompa. Digo, é claro que existem várias vertentes, existem aqueles também que buscam por ambas as coisas, tanto por lucro quanto por pompa. Mas há ainda uma outra via, que é a proposta do Estado Grande. A proposta do Estado Grande só caberia a uma última classe, dos sujeitos. Há dos que só querem viver, ter alguma coisinha para comprar e nada mais. Em síntese, o que você acha dessa minha apuração? É claro que a vaidade descontrolada tende a separar os homens, assim como a remansada tende a uni-los. Por exemplo, as vaidades, como diria Kant, imperativa, ou universais, como a aparência física, exemplo e gratia. O desejo de se sentir atraente é intrínseco ao ser humano, assim como o status social, cultural. No fundo, todos desejam sinalizar virtudes. É muito estranho a incapacidade que os progressistas têm de reconhecer essa veridicidade. Foi pensando no fim da moral que a esquerda amparou sujeitos como Foucault, Sartre, Hegel, Rei Leão, KKK, Nietzsche, Adolf. Foi pensando no fim da arte que a esquerda amparou Walter Benjamin, Theodor Adorno, Marcel Duchamp, Lyotard, Arthur Danto, etc. Foi pensando no fim da estética que poderíamos citar os já lembrados, adicionando Jacques Rancière, outro marxista consagrado à causa socialista. Esse não é o bastante, contra o conhecimento teríamos Jacques Derrida, Paul Feyerabend, Martin Heidegger. Todos esses pensadores e filósofos, extremamente adulados, mas universidades de todo o Brasil. Aires, não acha que em muitos casos a vaidade funciona como um certo tipo de motor de ação? Não há nada pior que a vaidade ferida, aquela úlcera no brio, no orgulho, na autoestima, que projeta o sujeito para fora da imobilidade, para fora da sujeição,
da pasmaceira. Ponto. E outra, como pode cessar a mágoa, se não cessa a vaidade que a produz? Alguns sentimentos há que se incorporam e unem de tal forma a nós, que vêm a ficar sendo uma parte de nós mesmos. Ah, que peninha! Estamos agora no fim, infelizmente, de mais um episódio, né, do nosso grande podcast, o Deadcast Filosófico, o canal do Elenco Morto. Agradecendo a ilustre participação aí de Matias Aires, aí, nosso primeiro filósofo brasileiro, né? Dupla cidadania, primeiro filósofo brasileiro. Agradeço a participação, a disposição. Estamos também à disposição para outros encontros, se Deus quiser, graças a Deus, se Deus quiser. Então, muito obrigado e uma salva de palmas, galera, para o nosso convidado ilustre. Deus abençoe pelo canal. Que em outra oportunidade venhamos a conversar sobre esse tema, ou outro qualquer. Obrigado pela oportunidade e até breve.